Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer uma análise de ciclo do Bitcoin, começando pelo semanal. Depois a gente vai passar em algumas oportunidades de trade numa hora. E depois eu vou falar para vocês sobre uma ação que eu estou de olho e por que que eu estou de olho nela, tá? Então vamos lá. Bitcoin aqui na casa do 61.500, né? Hoje é dia 2 de julho, 7 horas da noite agora, tá? O que que acontece? Eu aqui nesse gráfico, eu tenho marcado o último ciclo do Bitcoin, certo? Então a gente vê aqui, topo em 69, dia 8 de novembro de 2021, caiu durante 434 dias, ou seja, bem mais de um ano, né? Bem mais de 365 dias. E início da recuperação, o Bitcoin saiu de 69, foi para 15.600. Início da recuperação, 9 de janeiro de 2023. Tá? É claro que eu estou fazendo análise depois que o gráfico está pronto, né? Só para contextualizar. O que acontece? O Bitcoin, ele vem desde janeiro de 2023, na sua saga de subida, né? E ele passou nada mais, nada menos do que 1.001 dias subindo, certo? Então isso aí dá 3 anos ou quase 3 anos subindo, nada mais, nada menos do que, se eu for pegar do fundo mesmo que ele fez, que foi aqui em 15.600, até o topo em 126 mil, ele subiu nada mais, nada menos do que 700%. Tá? Então, assim, uma bela subida, né, em 3 anos praticamente. O que aconteceu aqui agora? Desde outubro de 2025, ele faz topo na casa dos 126.150 e começa a tendência de queda dele, que a gente conhece como bear market. Tá? Nesse momento, né, julho de 2026, ele caiu, ele já veio aqui nos 58 mil, 54%. Tá? Se vocês pegarem os vídeos antes do canal, desde 120 mil, eu estava falando já naquela época que não era hora de comprar Bitcoin, porque 3 anos, 700%, o preço provavelmente já estava estressado e a gente ia ter uma correção. E eu me lembro também que, se fosse seguir o último ciclo, que ele caiu 70, 77%, foi isso? 77, quase 78%, 77,5%. O Bitcoin de 126 mil, se ele for seguir, né, esse ciclo, voltaria para casa, pasmem, na casa dos 30 mil, até, até 29 mil dólares. Tá? 29 mil dólares, 77%. Tá? Será que ele ainda cai? Isso tudo aqui a gente está falando do Bitcoin a 61.500, teria mais uma queda até 29 mil, de mais 50%, né? Bom, a minha crença, mas isso é só o que eu acredito, é que não, tá? Para mim, essa linha aqui de tendência está traçada não é à toa. É claro que eu não consigo prever o que vai acontecer, mas olhando para o gráfico semanal do Bitcoin, o Bitcoin já está abaixo da EMA 200. A EMA 200 semanal, ela já está aqui na casa dos 69, 70 mil dólares, né? Então, para mim, essa zona abaixo da EMA 200 semanal do Bitcoin é toda a zona de acumulação, tá? Acumulação para quem quer comprar no spot agora, toda essa zona aqui abaixo da EMA 200, inclusive eu vou botar aqui até os 42 mil dólares, seria, não, é uma zona de acumulação no spot, para mim, no meu modo de entender, tá? Então, o preço estando abaixo da EMA 200 no semanal, qualquer preço aqui
é uma zona para você acumular Bitcoin para o próximo ciclo. E a gente sabe que o Bitcoin não vai cair para sempre, daqui a pouco ele vai começar a sua recuperação. Para mim, quem não está acumulando Bitcoin agora é louco, tá? Mesmo que ele ainda possa cair aqui possivelmente para a casa dos 40 ou 52, 53, a gente tem alguns suportes aqui, mas eu acredito que ele vá parar em algum momento, beliscar essa linha de tendência que vem desde a acumulação que ele fez, eu não sei se vocês lembram, né? O Bitcoin rompe os 69, né? E faz uma acumulação gigante. Eu estou falando aqui em março de 2024 e faz uma acumulação de março de 2024 até outubro, né? Então a gente está falando aí de 230 dias do Bitcoin acumulando para fazer o rompimento já no início de novembro. E a gente sabe que isso aqui coincidiu com a posse do Trump, né? Então, no dia que o Trump foi, tomou posse na presidência, o Bitcoin simplesmente estourou aqui quase 60%, né? No dia não, nas semanas posteriores, né? Esse rompimento aqui coincidiu com a posse do Trump e nas semanas seguintes o Bitcoin estourou aqui quase 60%, voltou na EMA 50, acumulou mais um pouquinho e foi nos 120 mil dólares, 126 mil dólares. A questão toda é que agora a gente está no ponto de compra do Bitcoin e também do Ether, né? Do Ethereum, no meu modo de ver. Tá? Qualquer preço aqui para baixo, para mim, seria inteligente começar fazendo pequenos aportes no BTC, o famoso DCA que vocês conhecem, né? Mesmo que ele vá caindo, tudo bem, você vai comprando um pouco, porque a gente sabe que quando ele subir, ele muito possivelmente, de primeiro, vai pegar a liquidez aqui dos 126 mil, vai fazer uma correção longa para depois estourar lá na frente e aí o preço seguir seu rumo para 200 mil, 300 mil dólares, e aí a gente não sabe quando é que esse preço vai bater. Mas se você acredita na tese do Bitcoin igual a mim, sabe que daqui a 10 ou 20 anos, possivelmente o Bitcoin vai estar valendo aí 1 milhão de dólares ou mais. Tá? Então eu acredito que essa fase que nós estamos aqui, apesar de estar um mercado morno, uma queda, né? Mas é a fase de começar a comprar Bitcoin, isso não é novidade para ninguém, tá bom? Estamos aqui em perto de zona de sobrevenda semanal do RSI, tá? Então aqui ainda é uma zona de acumulação clara. Quando eu olho o Ether, e estou olhando aqui o Ether no semanal, tá? Ether também em zona de venda no RSI semanal, zona de sobrevenda, tá? Então, também, para mim, aqui, né, aqui até o Ether, eu acho que ele é possível vir até 1.300, quem sabe, vamos ver até a 1.000 dólares de novo, mas acumulação no spot, para mim, porque quando ele romper, ele possivelmente vem buscar o topo de novo, aqui na casa dos 5.000 dólares, e a gente está falando de uma valorização aí daqui da onde ele está agora, de quase 200%, ou seja, vai multiplicar o capital por 3, tá? Então, para mim, zona clara de acumulação, o Ethereum tem margem para cair ainda, mas eu acho que a gente está perto de um fundo, tá? E aí, falando nesse, né, de Bitcoin, Ethereum, criptomoeda, eu queria dar uma olhada aqui com vocês na MSTR, que é a ação da Strategy, do Michael Saylor, né? Então, o que acontece? O que a gente está vendo aqui, né? Hoje, cotada a 100 dólares. Só que a gente viu que essa ação, ela teve como topo 544 dólares, né? Fez topo aqui em novembro de 2024 e depois ela vem numa descendente aqui caindo. Aqui, para mim, zona de compra também. Mas olha só que interessante, enquanto o Bitcoin caiu 50% do seu topo, a Strategy caiu 81% do topo. E se você acredita na tese do Bitcoin, para quem não sabe, né, a Strategy é a empresa do Michael Saylor, que hoje, apesar dela lidar com tecnologia, mas ela é mais conhecida como a holding de BTC, né? Michael Saylor, através da empresa, tem mais de 800 mil Bitcoins, certo? Então é claro que numa tendência de baixa do Bitcoin, a empresa tende a sofrer, porque o mercado está enxergando ela hoje
como uma holding de BTC. Agora você imagina quando o ciclo virar e o BTC começar a valorizar, né? Então a gente está falando aqui, quando ela voltar no topo, e eu não tenho dúvidas de que ela vai voltar e também vai romper esse topo de $544, no futuro, a gente está falando de uma valorização aí de 450%, ou seja, vai multiplicar mais que 5 o capital. Eu acho que é uma compra válida, um DCA também da MSTR, que é uma empresa strategy do Michael Saylor, tá bom? Não é uma recomendação de investimento, mas eu vou começar a acumular um pouco dessa ação aqui para pensando no futuro, 5, 10 anos, porque se a tese do Bitcoin for verdadeira e realmente for para $1 milhão ou mais no futuro, quem sabe daqui a 10, 20 anos, essa empresa aqui vai possivelmente valer mais que $1.500, $2.000, e a gente está falando de uma ação hoje que custa $100, tá bom? Então vamos lá. Olhando agora no curto prazo, Bitcoin numa hora, tá? Vamos lá. Bitcoin que veio, pegou uma liquidezinha aqui nos 58, né? Ele chegou aqui nos 57.800, tá? Tinha uma liquidez do último fundinho, pegou e tá ensaiando no momento aqui, numa hora, querendo realinhar as médias para começar a subir, tá? Eu tenho um setup que eu uso só numa hora para trade, tá? Ele ainda não está no meu setup, eu vou explicar esse setup que eu uso, que eu peguei um tradezinho hoje na Sol, e vou explicar como ele funciona. Mas as médias ainda não estão alinhadas, tá bom? No Ether, o Ether também, as médias estão começando a se alinhar, tá? EMA 20, 50, a 100 está querendo cruzar com a 200 aqui numa hora agora, ou seja, ele tem margem para vir aqui testar ou a 20 ou a 50. Eu deixei uma ordem condicional armada para que, se o Ether voltar aqui nessa região, né, exatamente nos 1.645, acionar meu long com um stopzinho aqui abaixo do último fundo, ligeiramente abaixo, aqui na casa do 1.586, um alvo em 1.890 a princípio, tá? Então, gerencie o seu risco, tá? Porque eu hoje já peguei um trade aqui no Ether, apesar de não estar no meu setup que eu gosto de pegar, mas eu fiz um trade no risco, acabei pegando 1 para 3 no Ether hoje, tá? E eu acho que se ele voltar aqui, ele vai voltar a acumular para voltar a subir. Falando do meu setup, do setup que eu uso para operar no trade, né? Vou botar aqui no gráfico da Sol para vocês entenderem como eu uso o meu setup de uma hora e também o que eu uso para me ajudar a pegar esses ativos numa hora, tá? Vamos lá. Eu observei aqui que a Sol, tá? Estou no gráfico de uma hora da Sol agora. Como que eu gosto de pegar o trade de uma hora? As médias, elas precisam estar alinhadas. A EMA 20, 50, 100 e 200, elas precisam estar alinhadas uma abaixo da outra e fazer um padrão de acumulação. E é exatamente isso aqui, um padrão de acumulação, tá? Então, você vê aqui, ó, EMA 20, 50, 100 e 200 alinhadas, tá? Padrão de acumulação é quando o ativo ele faz uma linha de tendência de baixa e rompe essa linha, estando essas médias alinhadas uma embaixo da outra. É assim que eu gosto de pegar o trade numa hora. É um setup que dá muito certo para mim, tá? Ele pode demorar um pouco para acontecer, mas como é que eu vou dizer? Quando eu consigo pegar esse trade, ele é muito positivo para mim. É 1 para 2, 1 para 3, depende até 1 para 4. Se eu tiver um pouquinho mais de paciência, eu pego até mais, tá? Então, mas eu quero explicar para vocês como é que funciona isso. Então, quando a Sol rompeu aqui, eu não vou saber exatamente em que momento que eu peguei, mas acho que foi aqui, mais ou menos aqui na casa dos 72,2. Quando ela rompeu os 72,2 aqui, após vir para cima dessa linha de tendência, eu entrei num long na Sol, tá? Com o stop ligeiramente abaixo desse fundo aqui, se eu não me engano foi aqui no 69,5, 69 alguma coisa, foi isso aqui mais ou menos, tá? E aí, você vê que o ativo, quando as médias se alinham, 20, 50, 100, 200, né, e rompe a acumulação,
ele tem de vir, retestar as médias e subir. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Na Sol eu peguei, o Ethereum eu peguei 1 para 3, mas na Sol eu peguei 1 para 2. Então eu tinha aqui, por exemplo, 4%, tá? Para 8. Não, foi 3 que eu peguei. A 2 eu peguei na Sol, foi isso mesmo. Então, ó, 4, 12, pronto. Foi isso mesmo. Eu saí por aqui na Sol hoje, mas já me deu um tradezinho de 1 para 3 nesse setupzinho que eu gosto de operar. E como é que eu sei, Kleber? São mais de 580 ativos, pelo menos na Bybit, na corretora que eu uso para operar, né, no futuros. Eu uso um programinha de IA que eu mesmo fiz alguns programas, né? E são esses aqui, tá? Eu uso para me guiar no trade de 1 hora, tá? E como é que eu faço isso? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, aqui no momento, de acordo com o meu setup, eu tenho 81 ativos em tendência de alta, tá? E eu gosto de usar esses dois programas. Depois eu explico por que eu gosto de usar esse e gosto de usar esse, tá? Eu costumo olhar, geralmente, o preço que ele está e a diferença que está da EMA 20, tá? Então, se o preço está muito distorcido, eu ponho o ativo no meu radar, tá bom? Então, deixa eu procurar aqui um ativo que pode estar numa tendência de alta bacana. Por exemplo, eu vou ver a ADA, ó. A ADA está aqui a 0,16, a EMA 20 está em 0,158. Então, deixa eu ver, eu já botei ela aqui no meu radar, ela está aqui, ADA, pronto. Olha só o que está acontecendo com a ADA aqui. A ADA rompeu a EMA 200 para cima, tá? E ela, nesse momento, ela está alinhando a EMA 20, EMA 50, EMA 100 e EMA 200. Então, esse programa específico aqui, ele me dá quando o ativo passa com um preço acima da 20, estando essas médias alinhadas, tá bom? E o que eu quero ver aqui para entrar no trade, tá? Aqui eu entro? Não. Aqui não. Mesmo que o ativo vá para cima, eu não gosto de entrar aqui. Por quê? Porque eu espero um movimento de acumulação entre as médias, tá? Então eu espero que o ativo, em algum momento, ele vá me dar uma linha de tendência de baixa e rompa. Então eu espero o ativo vir pelo menos testar aqui a EMA 50, faz uma acumulação. Quando ele faz o rompimento para cima, quando ele vem até aqui em algumas médias, as médias continuam alinhadas, e quando o ativo ele vem, faz esse movimento aqui para cima com as médias continuando alinhada, eu gosto de pegar o long nele, tá? Então, geralmente, eles vêm, faz um reteste, um pullbackzinho aqui na média e vai pegar, normalmente, a primeira liquidez, que está aqui em cima. E como liquidez é o quê? Liquidez é algum topo, né? Então, aqui na ADA eu tenho topo a quase 0,19, aqui nesse topinho aqui, ó, geralmente ele vai vir pegar essa liquidez aqui, quase 0,19, e tem esse topinho aqui. Por isso que meu gráfico é cheio de marca de linha azul, né? Isso aqui para mim eu ponho tanto a liquidez para cima quanto a liquidez para baixo, tá? Então, por exemplo, a liquidez para baixo na ADA aqui estaria aonde nesse momento? Aqui abaixo desse fundo, tá? Eu colocaria o stop aqui para essa entrada? Não, porque ele já passou e está alinhando as médias. Então, a partir do momento que ele vem e faz o pullback em alguma média e volta para cima, eu ponho o meu stop ligeiramente abaixo do último fundo que ele faz. E aí eu não sei, né? Tem que esperar o movimento acontecer para ver. Mas geralmente eu entro na operação quando ele me dá pelo menos um 2 para 1, tá? Então, isso significa o quê? 2 para 1. Por exemplo, se eu quisesse pegar o ativo nessa primeira liquidez aqui, que está aqui mais ou menos em 0,19, eu calcularia quando ele rompesse para cá, vamos supor que ele rompeu. Aí eu calculo daqui para cá, tem 14%. Então, meu stop tem que ficar no máximo em 7% para esse trade para mim valer a pena.
Então, o meu stop aqui ficaria na casa aqui de 0,1475 ou 0,148. Ficaria aqui, mais ou menos, meu stop 0,148. Certo? Eu venho, marco aqui, 0,148. Eu teria, nessa condição aqui, 7 para 14. Deixa eu pegar direitinho aqui. Vamos supor que ele rompa aqui, exatamente aqui nessa linha onde ele está agora. Rompeu para cá. Aqui eu tenho, ó, daqui para cá eu tenho 12, 13. Então seria no máximo 6,5%. Então o meu stop tem que estar aqui em 0,15. Aqui em 0,15. Então a condição que eu tenho para entrar no trade é essa. Médias alinhadas, 20, 50, 100, 200, tá? Ele volta, faz o reteste alguma média, rompe a acumulação, eu tomo a entrada no trade, tá? O trade, pelo menos vindo aqui nessa primeira liquidez com 13%, meu stop a 6,5%. É assim que eu gosto de fazer os trades numa hora, tá? E quem me ajuda a fazer isso é esse programinha aqui, tá bom? Ele me indica quando o preço está acima da EMA 20 e eu venho aqui de hora em hora, ele atualiza no automático, tá? E eu fico vendo aqui qual ativo que está com a probabilidade maior de entrada de acordo com o preço dele, que ele está. Tá? Deixa eu caçar mais uma aqui para ver se a gente vê mais um exemplo. Deixa eu ver, por exemplo, essa banana USDT, o preço atual dela está em 2,86 e a EMA 20 está em 2,76. Vamos ver a banana. Vamos ver se ela está do jeito que eu gosto. Banana USDT.P. Banana. Vamos lá. Eu sempre gosto de marcar o preço onde está. O preço está aqui agora. Eu marco no vermelho, tá? Você vê que o programa ele não é perfeito, tá? Eu ainda não consegui ajustá-lo de maneira que ele me dê só as entradas perfeitas com as médias todas alinhadas. Mas é o que eu tenho hoje, foi o que deu para fazer, depois eu vou melhorar ele do jeito que ele está agora. Mas veja bem, olha só, as médias ainda não estão alinhadas, certo? Só que eu tenho aqui a EMA 20 fazendo a inclinação para cima, EMA 50 e a EMA 100 já vindo cruzar com a 200, tá? Não vou entrar nesse ativo agora, mas é um ativo que se eu quiser eu posso botar no meu radar. Por quê? Porque provavelmente ele vai ainda subir aqui, fazer uma acumulação, né? E quando eu digo acumulação, é fazer uma linha de tendência de baixa, vir retestar alguma média aqui em algum momento, e quando ele romper a acumulação, é a minha entrada. E aí como é que eu faço para ver onde é que é meu alvo e se vale a pena? Eu volto atrás no gráfico e vejo onde é o topo, onde foi o último topinho dele. Então aqui, ó, por exemplo, o último topinho aqui da banana foi aqui na casa do 3,16. Opa, é azul. Liquidez para mim é azul, 3,16. Claro que tem outros topos, tem outro topinho aqui também, mas eu volto no gráfico e vejo um possível topo que ele vai pegar, que para mim é batata. Ele em alguma hora vai pegar esse topo aqui e quem sabe até outros topos mais em cima. Tá? A gente tem outro topinho aqui também, mas só que está muito longe. Então, para trade de curto prazo, não uma hora, eu gosto de pegar esse tipo de trade que eu sei que ele vai vir pegar essa liquidez aqui. Tá? Então, ele vem e acumula. Né? Quando ele rompe, eu tomo a posição, vejo a medida aqui, né? Por exemplo, está dando 10%. Então, meu stop tem que estar pelo menos em 5%. Para o trade, para mim, valer a pena no 5 para 1, seria aqui o stop no 2,71, certo? Então, eu tomaria a posição aqui para pegar a banana até 3,16. E assim eu vou fazendo no dia a dia, né? Como é um programa que, desde que eu tenha ele aberto, ele vai atualizando de uma em uma hora sozinho, o próximo ele vai atualizando só, tá? Então, para mim, é o que está valendo a pena. Por exemplo, essa BIT aqui, ó, preço atual 3,11, EMA 22,92. Muito provavelmente está boa também. Então, vamos olhar a BIT.
bitusdt.p. Esse programa eu botei para ele rodar somente para pegar ativos somente da Bybit Futuros, tá? Então, por isso que eu só vou na Bybit, porque são mais de 580 ativos, né? Inclusive, ele tem como você tradear no futuros ações da Apple, da Meta, da própria MSTR, da Strategy, do Michael Saylor, VGO, tem um monte de ações que estão lá na Bybit para você tradear. Agora, olha que interessante, a Bit, ele já me deu bem certinho o meu setup. Olha só que lindo. EMA 20, 50, 100, 200 alinhadas. Olha só. O ativo já veio aqui, fez um pega-ratão abaixo da 200, voltou para cima, testou 200 de novo e agora parece que vai engrenar uma tendência de alta. Parece, tá? Aqui, como eu falei para vocês, o que eu quero? Eu quero uma acumulação, né? Para mim, em algum momento certo, ele teria que vir aqui e fazer literalmente uma linha de tendência de baixa. Mas tem vezes que nem sempre eu espero ele fazer isso. Porque para mim ele já veio, pegou, fez o pega-ratão aqui, voltou na EMA 200 e já voltou para cima da EMA 20. Então, muito possivelmente, ele vai dar uma enrolada aqui para pegar essa liquidez que está em cima. Deixa eu ver se essa liquidez... Pronto, ó. Perfeito. Último topinho, aqui na casa do 4,39, 4,39,7, tá? Então, olha só. Perfeito, eu já tinha deixado marcado aqui. Muito provavelmente, a Bit, nas próximas horas, ela vem pegar essa liquidez aqui. A gente está falando aqui de 39%, tá? Então, para o meu trade valer a pena, o que eu levo em conta para entrar nesse trade aqui? O meu stop, se o meu alvo é 2 para 1, 39%, o meu stop tem que estar em pelo menos 19%. Eu volto aqui embaixo. 19% aonde? Está bem aqui, ó, nesse último fundinho aqui. 2,55. 2,55. Não por um acaso, ó, eu sempre gosto de marcar o último fundo com a liquidez, tá? Então, tem liquidez aqui. Ele pode vir aqui sacanear? Pode vir, tá? Mas a gente sabe que o trade não é uma ciência exata, né? Tem trade que eu ando positivo, tem gente que eu sou estopado, que vai mandar, que vai deixar você vivo no mercado, é justamente a sua gestão de risco. Quanto que você vai botar em jogo, tá bom? Então, de acordo com a sua banca, você tem que ver, né? Para você não correr o risco de quebrar. Nesse caso aqui, olha, eu estou bem propenso a entrar nesse trade aqui. Por quê? Ele pode me dar uma combinação aqui de 39% com... Eu posso botar... O que acontece, né? Ele pode vir tentar pegar essa EMA 200 de novo antes de subir, tá? Se ele perder isso aqui, ele pode perder, me estopar e voltar? Pode. Mas para o meu trade valer a pena de 2 para 1, o meu stop tem que ficar aqui no 2,55, tá? Então eu ponho aqui 2,55, stop, vou botar aqui, ó, 2,55, vai ficar praticamente na liquidez. Se eu quiser entrar, eu vou correr esse risco, tá? Mas como ele já fez o teste uma vez, né, eu posso querer acreditar que ele vai assim e posso querer tomar a posição daqui, tá? É só um exemplo que eu estou dando para vocês de como é o meu racional de operação. Então, tem aqui um possível 39%, 2 para 1 com stop aqui. O que acontece? O que eu vejo também, outra coisa que eu vejo, né? Eu vejo o ativo no tempo de 4 horas. Por quê? A Bit aqui no caso está muito bom, porque a EMA 200 está fazendo suporte para o preço. Então, para mim, está excelente. Porque tem vezes que o ativo está em tendência de alta numa hora, mas se você tem a EMA 200 fazendo barreira para ele não passar. Então, não gosto de entrar nesse caso aqui, tá? Agora, nesse caso aqui da Bit, olha só, a EMA 200 do 4 horas está fazendo suporte. E aí, quando eu vejo que a Amazon está fazendo suporte, eu venho para o diário. Porque aí o diário... Eita, no diário... O que é isso que eu estou vendo aqui agora? Eu estou vendo um ativo
está em tendência de alta no diário. A BIT está simplesmente em tendência de alta no diário. Por que eu estou falando isso? Porque as médias estão alinhadas. Você olha só que loucura que a BIT faz aqui, ó. Ela vem de $1 praticamente e vai até $11. Olha só, ela sobe nada mais, nada menos do que mais de 1000%. Isso eu estou falando em quantos dias? 18 dias e 1000%. Depois que ela faz essa subida de 1000%, ela simplesmente sai rasgando para baixo tudo, vem fazer suporte aqui na EMA 100 do diário, faz um suporte, rompe, e agora ela está com as médias paralelas, EMA 20, 50, 100 e 200. Muito possivelmente, muito provavelmente, para vir buscar esse topo de novo em algum momento. É claro que, como eu vou fazer o meu trade numa hora, né? Eu não vou botar um alvo espetacular, mas eu poderia sim, por exemplo, arriscar no próximo alvo, na próxima liquidez que ele tem aqui, que é no 5,79, tá? Não é impossível o ativo fazer isso. Então, olha só, você tem aqui 80% para um stop de 19%, 20%. Então, eu dobrei a probabilidade, tenho um 4-1 aqui. Então, eu posso fazer isso? Posso. Porque quando eu ponho isso aqui numa hora, ó, eu tenho essa liquidez nesse topo aqui e tenho essa liquidez aqui do 5,79 nesse topinho aqui. Na verdade, 5,80, né? 5,80. Depois eu tenho liquidez aqui em 8,23, depois liquidez em 9,45 e depois eu tenho o topo em 11,50. Tá? Ele pode vir aqui fazer isso que ele fez? Pode. Mas eu não preciso esperar ele vir até aqui. Eu posso pegar o trade de 2-1, pelo menos, ou se eu quiser arriscar mais um pouquinho, deixar o trade de 2-4, tá? Então eu tenho aqui basicamente 20% para 40 ou para 80%, tá? Agora, essa condição da BIT no diário me deixou muito animado, tá? Ainda que ela possa voltar aqui e me estopar, né? Pode fazer o que ela quiser, mas eu vejo com bons olhos numa hora o que ela está fazendo, tá? Porque ela está alinhando as médias e muito possivelmente nas próximas horas, claro que isso vai depender de muitos fatores, né, do Bitcoin, se ele continuar subindo ou não, se o Bitcoin for muito para baixo. Tem moeda que desloca do Bitcoin, tem moeda que não, tá? Mas claro, se o Bitcoin animar, a probabilidade dele ir nesse 5,80 aqui fica maior. Vem dar-lhe uma agulhada aqui e depois voltar rasgando para baixo ou continuar subindo, tá? Então esse é o setup que eu uso numa hora. E esse programa aqui, ele já me dá outras, apesar também de ser de uma hora, você vê, ó, isso aqui são de uma em uma hora, ele atualiza também, tá? Mas ele me dá outras informações. Esse programa aqui, eu olho basicamente as médias para ver, né? Vou olhando o que está diferente do preço e da EMA 20 para eu saber se vale a pena colocar no meu radar. E esse aqui, ele já vai me dando aviso de notificações. Por exemplo, ó, ele me avisou aqui que às 18 horas, né, que foi na virada de 7 horas, essa anime recuperou a EMA 20. Aí eu venho aqui, olha quantos sinais ele me dá. Olha quantos sinais ele me dá de moedas que estão entrando em tendência de alta ou estão recuperando a média, né? Foi a programação que eu fiz para ele me avisar. No caso, esse aqui, ele me avisa. Se perder a 200 numa hora, ele põe um aviso vermelho para eu não acompanhar mais, tá? E se ele não perder a 200 e recuperar a 20, ele me avisa que recuperou a 20. Então, como exemplo aqui, para encerrar o vídeo que já está ficando muito grande, vou olhar essa anime aqui, ó. Ele está me dizendo que ela recuperou a EMA 20. Então, eu ponho aqui anime USDT.p e vejo se o sinal que ele está me dando é realmente um sinal bom ou não, porque às vezes não, como eu falei, o programa tem falhas, né? Eu ainda não consegui solucionar todas as falhas. Eu marco o preço do anime aqui, mas pelo entrelaçamento de médias,
não vale nem a pena acompanhar, porque eu já vi que ele não me deu um sinal, não me deu um bizu certo, tá? Tá aqui abaixo da EMA 200 numa hora, as médias tudo juntas, não é um sinal bom. Mas isso aqui para mim é um guia, ele não é um, eu não trabalho com isso aqui cegamente, tá? Mas na grande maioria das vezes ele me dá um sinal muito bom, tá? Por exemplo, deixa eu ver a Apex. Ele está falando também que recuperou a EMA 20, Apex USDT.P, a Bybit. Pronto. A Apex, olha só, ele veio, ele está começando a tendência de alta dele. Por que começando? EMA 20, 50, EMA 100 cruzando para cima da EMA 200, tá? Ainda não é um setup que eu gosto, eu posso até botar ele no meu radar, marcar ele aqui, mas não é um setup que eu gosto, que eu acho que ele ainda vai brincar muito aqui, tá? Então, conforme eu vou vendo, por exemplo, anime não me deu, eu posso sair, Apex, eu posso sair também. Ele me fala aqui, ó, Baby recuperou a EMA 20, vamos ver a Baby. Isso aqui, isso de hora em hora ele fica me dando esses sinais, né? Então, se eu deixar o programa aberto, ele fica no infinito aqui, rodando sinais para mim, que são guias, né? Não é porque apareceu aqui, eu tenho que olhar para ver como o gráfico está me mostrando e eu tomo a decisão se eu vou acompanhar e se eu vou entrar no trade ou não, tá? Então aqui, ó, no caso, recuperou a EMA 20, recuperou sim, recuperou, de novo, a EMA 100 cruzando para cima da 200 para ele começar a alinhar as médias para começar a subir. Mas também não vejo motivo de ainda começar a acompanhar esse ativo. Então a Baby eu deixo para lá. Eu vou ver mais um só aqui para a gente parar. Ó. Cook recuperou acima da EMA 20. Vamos olhar Cook para a gente encerrar. Tá? Cook, USDT.P. Cook na Bybit, futuros. Recuperou, mas você vê que as altcoins, tem altcoin que ela é muito doida, cara. Ela vai para um lado, vai para o outro, volta para cima da média, volta para baixo da média. Então, assim, esse programa que eu fiz, ele é um radar para mim, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha só, foi para cima, foi para baixo, voltou, foi para cima, foi para baixo. As médias estão alinhando? Estão alinhando. Mas não é um ativo que dá para você ver, eu não consigo ver a acumulação clara nele ainda aqui, sabe? Então, para mim não adianta eu ficar vendo. Realmente você ficar garimpando moedas para ver se. Olha quantos sinais eu tenho aqui. Para ver se tem alguma que está dando um sinal bacana. Tá? Então é isso, eu vou até apagar todas aqui, porque daqui a pouco a gente já está virando para 8 horas. E daqui a pouco ele vai me dar mais sinais. Tá? E aqui também vai me dar mais sinais. Mas é isso que eu uso, tá? No meu dia a dia para operar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo. Eu vou botar a Bit aqui para acompanhar. Vou botar a Bit para acompanhar. Foi a Bit, né? Que eu vi que tava com a probabilidade, né? Pronto. E vou fazer um tradezinho nela. Amanhã eu volto com um vídeo dizendo se o que aconteceu com o trade, se foi positivo, se eu estopei, se foi o quê. E eu mostro para vocês o resultado de hoje para amanhã. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu.